Você sabe identificar um dito psicopata? Quais são os sinais ou características comuns desse tipo de transtorno de personalidade? Fique até o final do vídeo que você vai entender mais sobre os ditos psicopatas. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje vamos falar um pouco sobre o transtorno de personalidade antissocial, ou a psicopatia, ou os psicopatas, como muita gente sabe. Você, inclusive, seria capaz de identificar alguém com esse tipo de comportamento perto de você? Fica até o final do vídeo que você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas antes, vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Então falaremos sobre psicopatas. Você já deve ter visto aquela cena em algum lugar. É um cara geralmente muito quieto, silencioso, ele tá ali num canto, observando outros jovens, adolescentes, geralmente num acampamento ali, teenager, em plena sexta-feira, e esse cara, dotado de um facão e de repente uma máscara de hóquei, faz o inferno ali durante a madrugada, assassinando aqueles jovens. Essa é a imagem mais familiar ou mais comum quando alguém pensa na palavra psicopata. Mas o que de fato é a psicopatia? O conteúdo desse vídeo será baseado em um artigo do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, dirigido pelo Dr. Sérgio Sena, e também pelo livro Dangerous Personalities de Joe Navarro, um ex-agente especial do FBI. E vale o alerta, esse vídeo é um vídeo sobre curiosidades e entretenimento. Não utilize o material desse vídeo como um prognóstico. Sobre a psicopatia então. A psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado principalmente pela ausência de empatia. Empatia seria a capacidade de se conectar emocionalmente com as outras pessoas, ou seja, de se colocar no lugar de outra pessoa para sentir ou tentar intuir o sentimento que aquela pessoa está sentindo. É por conta da empatia que muitas vezes nós evitamos de fazer determinadas ações para não prejudicar outras pessoas, pensando que elas ficarão muito mal ou que elas irão se sentir mal e a gente pode sentir culpa sobre isso. Os psicopatas, por sua vez, não possuem emoções colaborativas. Em geral, experienciam emoções mais rudimentares, como a raiva, e por conta disso agem totalmente guiados pela razão. Os ditos psicopatas não são necessariamente assassinos ou criminosos, inclusive não existe essa relação. Não é porque a pessoa tem um transtorno de personalidade antissocial que ela automaticamente vai sair por aí dando facada nos outros. Não, a psicopatia pode se manifestar de graus mais leves a mais moderados, e em qualquer um desses estágios pode causar estragos na vida das pessoas ao seu redor. Por isso é muito importante saber identificar essas pessoas para manter distância. Alguns comportamentos que você pode observar em relação ao comportamento social dos psicopatas. O primeiro deles e principal, como já mencionado, é a falta de empatia. Os psicopatas não conseguem se colocar no lugar do próximo, simplesmente não se importam com as emoções das outras pessoas. Sua única e principal preocupação é consigo mesmo. Inclusive, eles não veem problema algum em utilizar outras pessoas ou até mesmo fazer outras pessoas sofrerem ou serem prejudicadas para obter seus próprios benefícios. Remorso, culpa, nada disso é expressado sentimentalmente por eles. Nosso segundo ponto é a tendência ao egocentrismo. Justamente por conta de não possuírem a capacidade de empatia, os psicopatas têm uma grande tendência ao egocentrismo e à megalomania. Para o psicopata, a coisa mais importante no mundo é ele mesmo. Ele se enxerga como alguém extremamente grande e poderoso, uma pessoa extremamente especial. Inclusive, várias vezes você vê os psicopatas falando isso, né? Como se eles fossem algo incompreensível, uma força que não pode ser definida. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody.
Ainda em decorrência da ausência de empatia, os psicopatas demonstram outra grande coisa, que é o que a gente vai falar agora, nosso próximo ponto, que é uma grande dificuldade em se tornar emocionalmente íntimos de alguém de maneira genuína. Seja de sua família ou em um relacionamento amoroso, eles não conseguem de fato se tornar emocionalmente íntimos. A relação é quase sempre muito superficial ou muito forjada, muito falsa, o que dificulta que eles mantenham um relacionamento de longo prazo. Outro critério também é que psicopatas possuem uma grande facilidade para mentir. Por não sentirem remorso ou culpa, durante as mentiras eles têm seus sinais de ansiedade muito mais reduzidos mesmo, o que lhes proporciona assim uma vantagem em conseguir dissimular, em conseguir manter um autocontrole maior dos próprios sinais não verbais, os próprios sinais de ansiedade inclusive, e pode render a eles a facilidade em enganar a maioria das pessoas, principalmente aquelas sem treinamento algum na avaliação da credibilidade, como já foi mostrado no artigo A Filth Can Catch a Liar. Outro critério é que os psicopatas demonstram grande dificuldade em assumir responsabilidade pelas suas próprias ações. Se algo dá errado ou se algo não sai como planejado, para eles a culpa é sempre do outro. A culpa é de outra pessoa. Eles estarão sempre certos. E se algo der errado, nunca que a culpa será deles. Até por isso que você nunca vai ver um psicopata pedindo desculpa por praticamente nada. Além disso, eles tendem a agir também como parasitas sociais. Os psicopatas em geral preferem não trabalhar para viver. Ou seja, o que eles muito fazem é se apoiar nas outras pessoas e viver às custas delas, basicamente manipulando as pessoas ao seu redor o máximo que conseguem para que elas lhe sustentem. Com relação ao comportamento antissocial, os psicopatas geralmente possuem um histórico de delinquência juvenil. Esse é um critério muito marcante, manifestando problemas comportamentais relacionados, geralmente, à crueldade desde a infância, iniciando com violência contra animais. Esse, inclusive, era um dos traços mais comuns observado em psicopatas como Jeffrey Dahmer e Jim Jones. Eles também possuem dificuldades em controlar comportamentos socialmente inadequados, ou seja, tendem a ser muito impulsivos, possuem grande dificuldade em cumprir normas sociais básicas. Como é o caso, por exemplo, do psicopata Richard Highcock, que tinha comportamentos socialmente inadequados, inclusive comportamentos criminosos, e não conseguia se controlar em público. Como é relatado no livro A Sangue Frio, em dado momento ele está numa praia e começa a se insinuar para uma criança de 12 anos, para uma menina de 12 anos de idade, tentando convencê-la a fazer sexo com ele. Outro traço muito comum é que os psicopatas têm uma grande tendência a adaptar regras em seu favor, constantemente violando qualquer lei nas circunstâncias que mais lhe favorecem. É muito comum, inclusive, você ver grandes políticos que podem ter um transtorno de personalidade antissocial ou até mesmo um grau de psicopatia, alterarem regras, legislações para que elas lhe favoreçam em algum ponto. Com relação ao comportamento afetivo, os psicopatas tendem a ser irresponsáveis e minimizam qualquer problema que apareça. Sempre que aparece um problema, aquilo é coisa pequena, é muito fácil de resolver. E eles buscam atalhos para evitar assumir as responsabilidades. E um último critério é que psicopatas têm uma grande necessidade de realizar atividades mais intensas, pois possuem uma grande tendência ao tédio. E, inclusive, se você quer entender mais sobre o comportamento psicopático e até mesmo como identificar alguns sinais de pessoas possivelmente perigosas no seu dia a dia, participe do nosso evento gratuito O Fim da Mentira, a Última Missão. Basta clicar no link aqui na descrição do vídeo e você já estará participando. E basicamente, esses são alguns sinais e traços que você pode e deve ficar atento no seu dia a dia sobre pessoas com transtorno de personalidade antissocial, os ditos psicopatas. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!